Segundo vídeo da maquininha. Bom, se você tem prática com ferramentas, se não tem, tem que ter uma equipe com alguém que tenha prática com ferramentas, porque para fazer essa maquininha vai ter que utilizar brocas. Ó, aqui uma broca de 2 milímetros, o ideal seria de 1 milímetro, 1,5 milímetro, mais fina possível para iniciar a furação, para fazer o furo centrado. Depois uma broca intermediária, 2 milímetros, e a broca definitiva, com a bitola do eixo feito de prego, no caso 3,5 milímetros. Tem que ser, essa broca final aqui tem que ser de acordo com o eixo que for utilizado. No caso eu usei um prego com diâmetro de 3,5 milímetros, a broca final tem que ter 3,5 milímetros. A furação não pode ser feita diretamente com a broca final, porque ela não vai centralizar, ela vai abrir um buraco no plástico irregular, totalmente fora de centro. Então primeiro a broquinha fina, depois uma intermediária e aí a broca final. Tem que utilizar uma furadeira, né? Ou mesmo uma parafusadeira que possa servir de furadeira, para fazer as furações das tampinhas e outras mais que for necessário. Sem prática com ferramenta, desiste porque vai perder tempo. Aqui a continuação com os discos. Ó, depois que eu colei, fiz a colagem, aqui o prego que serve de eixo para os CDzinhos, no caso tem 3,5 milímetros de diâmetro. Eu tive que utilizar, como eu falei no primeiro vídeo, um prego com mais de 7 centímetros de comprimento, tá? No caso, ele tinha esse diâmetro, 3,5 milímetros, então eu tive que encontrar uma broca para essa bitola. Se for menor que isso, eu não sei se vai alcançar as medidas que eu utilizei para fazer a maquininha. Seguir essas medidas, tudo bem. Ó, depois de feito o disco, tem que ver se ele ficou centralizado. Se ele ficou muito fora de centro, tem que ir ajustando, tem que ir afrouxando aqui a parte que foi enroscada, tem que ir afrouxando antes de colar, né? Vai afrouxando, girando para cá, essa parte do centro também jogando com ela para a direita, para a esquerda, até conseguir o máximo de centralização aqui. Ele não pode ficar desviando mais do que 1,5 milímetro. Se ele ficar muito, um disco tem que ficar o mais próximo possível do outro. 2 milímetros um disco tem que ficar do outro. Deixa eu explicar aqui. Ó. Tem que ficar 2 milímetros um do outro, assim. Então qualquer irregularidade vai fazer com que um toque no outro e pode dar problema na maquininha. O meu ficou descentrado, mas como eu disse, funcionou. Pode dar problema. Ideal é que fique o mais centralizado possível, porque eles têm que ficar muito próximos, porque se ficar muito afastado, 3 milímetros, 4 milímetros já é muito afastamento, então a geração de eletricidade fica muito baixa e a maquininha não vai funcionar. Muitos desses casos acontecem por isso, muito afastamento, e aí não gera eletricidade suficiente e a maquininha não funciona. Essa maquininha pequena é mais difícil do que as grandes. Quem não tiver muita prática em fazer isso, não começa por maquininha de CD, porque a maioria, como essa que eu fiz, é mais difícil do que uma máquina grande. Uma máquina maior, tu vai ter mais espaço para mexer, para modificar. Já nessa pequenininha, as peças são muito pequenas, fica mais difícil. O grau de dificuldade maior que tem é essa pequenininha. Se você conseguir fazer uma maquinazinha dessas, é o cara, porque é bem difícil. A máquina maior é bem mais fácil. Tem mais espaço para mexer, para modificar. Essa aqui existe. Quanto menor a máquina, maior o grau de precisão. Mais difícil. Bom, aí os discos o mais centralizado possível, depois que chega a um nível de centralização razoável. Esse separadorzinho que eu utilizei, capa de fio, pode ir utilizando a arruelinha. Vai botando a arruelinha aqui até conseguir esses 2 milímetros de afastamento entre os dois. Não pode ficar muito. Ficar 3 milímetros já enfraquece. Eu utilizei ali a minha 2, variando lá no limite, quando dá alguma irregularidade, 3 no máximo, assim, ó.
mas fica em média ali 2 milímetros de afastamento um do outro. Bom, feito isso, aí pode começar a colagem dos setores. Aqui, esquece esses parafusinhos que eu utilizei, isso aqui eu faço para poder desmontar. Aqui, cola, foi colado. Esqueci, a furação eu tinha feito em outras experiências e está colado, sem parafusinho. Tá? Aí, o que acontece? Os segmentos são colados desse lado aqui, como eu disse. Tá? E aqui eu utilizei 24 deles. Tá? As medidas... Ó, cada segmento tem 9 milímetros na parte mais larga e 5 milímetros na parte mais estreita. A separação entre eles é em média 3 milímetros. Eu expliquei num vídeo como fazer a separação, a colagem desses segmentos aqui. Utiliza um transferidor no papel e marca os segmentos com o transferidor. Aí coloca o disco em cima do papel e aí vai colando por cima nas medidas que foram marcadas no papel que está embaixo. Tem um vídeo dando esses detalhezinhos. Bom, depois de colado os segmentos, nos dois, eles têm que ser removido o verniz, isso aqui tem que ficar condutor, não adianta só chegar, cortar assim e colar, se essa superfície aqui não tivesse sido raspada, porque a latinha de refrigerante que eu utilizei, por exemplo, num lado ela é pintada, no outro tem verniz, então tem que lixar, mas não no lugar, tem que lixar antes, depois que botar aqui não pode lixar mais. Colou aqui, eu utilizei a cola instantânea, né? Tipo Super Bonder. Se tiver uma cola mais demorada, mais lenta, mas que grude, ou um material adesivo condutor, melhor. Tá? Tem que fazer os dois segmentados. Ó, os dois discos com os 24 setores. Depois vai um de encontro ao outro, com um separador entre eles e o eixo. Polia, polia, polia de um lado e do outro. Vou mostrar o conjunto desmontado. Aqui o rotorzinho do meio. Aqui um dos coletores, o outro coletor, uma correia, outra correia. Cada correia dessa aqui, ó, fechada assim, ela tem daqui até aqui fechada 18 centímetros. Aqui os suportes das escovinhas, ó, 1, 2, né? Aqui as 4 tampinhas superiores, as 2 tampinhas de baixo, aqui a base. Vou mostrar mais alguns detalhes. Depois eu vou montar o conjunto no próximo vídeo. Aqui o rotor. É a mesma garrafinha de Coca-Cola de 250 ml. Tem umas garrafinhas novas de 200 ml, são menores, não serve. Eu utilizei todas desse tamanho aqui, de 250 ml. Parece que é 250 ml. Ela tem de comprimento 17 centímetros. Daqui até aqui, 17 centímetros. Aqui no meio, para fazer a polia, ó, eu cortei o centro de uma garrafinha de suco, desses suco concentrado, e aí ela tem essas reentrâncias aqui, ó, esses encaixezinhos aqui, ó. Aqui eu vou utilizar para uma correia e aqui para outra correia, e o do meio eu passei um arame, torci, para fixar ela na superfície da garrafinha, porque a superfície da garrafinha normal é lisa,
E aqui eu tenho as duas polias de baixo, ó. Eu transpassei aqui 1 centímetro para baixo, botei aqui em cima, recortei da garrafa, cortei aqui, encaixei, prendi com arame. Tem gente que cola, eu prendo tudo fixado para poder desmontar. A tampa, aqui, arame dobrado, arame de cobre, né? Dois milímetros e meio de diâmetro, mais ou menos, tá? Ó, uma furação ali, que é para fixar, para ele poder girar. Ó, e não fica rígido, fica todo fora ali. Quando botar ali, ele vai ficar firme, esticadinho e centralizado. Aqui mais um separador, capinha de fio, para separar, para não pegar essa pontinha aqui na parte que gira, né? Separadorzinho. Aqui eu curvei para completar a manivela. Pode fazer em L assim e assim, mas eu fiz essa curva aqui para ajustar a manivela. Se a manivela ficar muito comprida, ela vai bater lá embaixo, vai bater na base da maquininha. Se ela ficar muito curta, fica pouca força para girar. Então eu fiz uma distância daqui até aqui, dessa parte aqui até essa parte aqui, 1,5 centímetros. Ó. Então pode curvar aqui assim, chegar a 1,5 centímetros e seguir em linha reta. Não precisa nem fazer essa curvinha aqui. Depois aqui eu peguei uma capinha de caneta, ó, furei a tampinha de caneta furada. Aqui eu botei a tampinha de trás da caneta, encaixei aqui, também furei. Pode botar massa epóxi aqui, depois furar, né? E aí encaixa aqui e com a capinha de fio prende aqui. Se a capinha ficar meio solta, bota a cola, pode colar a capinha, isso aqui fica fixo aqui, só tem que girar, sem a manivela. A furação, ó, tem que tomar cuidado que se fizer a furação interna, nessa parte interna aqui, ó, a garrafinha não vai fechar, tem que ser feito na parte interna desse círculo aqui, ó. Essa parte aqui é que encaixa no bocal da garrafinha, ó. Tomar cuidado, furou aqui, estraga, tem que furar aqui dentro desse círculo aqui, nesse limite onde eu furei. E aí pode enroscar e tá feito. Aqui bem no centro a furação, tem que procurar sempre o centro. Todo o segredo dessa maquininha é a precisão, é a centralização dos furos. Se ficar descentrado, vai começar a dar problema. Por isso que ela é muito difícil, é um grau de dificuldade máxima para fazer isso. Tá? Agora no próximo vídeo eu vou mostrar outros detalhes. Num vídeo só eu não tenho como editar, então eu vou fazendo vários vídeos. No próximo eu mostro outros detalhes até montar totalmente a maquininha. Até o próximo.